Olá, quinto ano, tudo bom? Aqui é a professora Luciana. Vamos para mais uma aula de geografia. Vamos usar o manual do aluno, da página 48 até a página 53. Hoje vamos falar sobre urbanização planejada. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é uma urbanização planejada? O planejamento nas cidades tem como objetivo construí-la de maneira mais organizada e com as características necessárias para atender às funções dessa cidade, no que vai desempenhar, além das necessidades dos seus habitantes. Aí vamos lá, ó. As cidades planejadas surgiram a partir de um projeto criado e analisado por especialistas, que é isso que eu acabei de falar. Eles analisam qual é a necessidade e projetam ali a cidade. Isso aconteceu aqui no Brasil com a cidade de Salvador, que é essa primeira que eu coloquei aqui. Ela foi planejada na época, para ser a capital do Brasil. Então, ali ficou sendo uma sede administrativa e militar. Aqui, voltando, temos aqui no Brasil, estados que foram planejados aqui no Brasil. Tem Aracaju, Goiânia, Teresina, Brasília e Belo Horizonte. Como eu estava dizendo, a primeira cidade planejada aqui no Brasil foi Salvador, foi fundada em 1549. Ela foi projetada para ser a capital brasileira e por isso aliaram duas funções a seu território, que foi o que eu acabei de falar, que foi administrativa e militar. Seria administrativa por ter sido criado para ser a capital, de nosso país, e militar por possuir a sede do exército. Agora vamos lá, cidade planejada versus cidade espontânea, natural. Qual que é a diferença? Vocês já ouviram falar sobre isso? Porque até agora a gente falou da planejada, agora tem a espontânea, natural. As cidades natural, elas são as cidades que foram desenvolvidas sem planejamento. A maioria das cidades, elas são classificadas dessa forma, Agora, as planejadas, elas foram intencionalmente construídas em locais que foram escolhidos ali com antecedência, além de planejar a própria estrutura arquitetônica, a parte de arquitetura ali da cidade. São Paulo, o que vocês acham? São Paulo é uma cidade planejada? Vocês acham que ela foi planejada ou ela é uma cidade natural, espontânea? Pensem em um momento. Vou responder. São Paulo é uma cidade que não foi planejada, viu? Aí na apostila de vocês vão ter uma pesquisa. Escolha uma cidade planejada, pode ser alguma que você já assinalou na alternativa, que aí na alternativa vocês vão ter que colocar numa questão. Uma dessas que eu falei aqui na explicação, vocês vão escolher e pesquisar como que ela foi planejada. Aí você seleciona algumas imagens dela do passado e agora do presente para ilustrar. Vocês vão fazer isso no caderno, tá bom? Com capricho, bem bonitinho. Agora, a partir dessa explicação que eu fiz e a leitura que vocês irão fazer aí do manual de vocês, vão responder. Eu vou ler as questões, tá? Na página 48, eu até coloquei aqui a imagem que tá lá de Tarsila do Amaral. Tá aqui, ao observar o quadro, Otávio percebeu que poderia relacioná-lo a um importante momento da história do Brasil. Você saberia dizer de qual? O que levou a essa conclusão? Observem bem essa imagem. Olhem, os rostos são todos parecidos? Aí vocês vão observar. Isso aqui, não lembra indústria? São prédios, indústrias, sabe? Quando a gente passa ali pelo polo petroquímico, que tem aquelas torres. Pensem aí certinho que vão responder. Observe as pessoas retratadas na pintura. A partir dessa observação, como podemos concluir que essas pessoas que vieram trabalhar nas fábricas migraram de várias partes do Brasil e até do mundo? Por que vocês acham que elas vieram? Pensem aí, olhem bem o rostinho das pessoas. As fábricas, a pintora também buscou representar a expressão deles. O que você consegue perceber quanto a isso? Vocês vão olhar, eles estão com expressão de felizes, de tristes, de cansados, de satisfeitos. Aí vocês vão observar, tá bom? Tá aqui na próxima página 49. E hoje, Salvador continua com as mesmas funções de antigamente? Lembra que eu falei?
Salvador, ela foi planejada para ser a capital do Brasil. Hoje ela tem essa mesma função? Vocês vão explicar. Aí a próxima página. Além de Salvador, existem planejadas. Leia a seguir os nomes de algumas cidades brasileiras. Aí vocês vão fazer um xizinho. Aqui na explicação eu falei de algumas cidades planejadas brasileiras, né? Tem aqui as opções de São Paulo, Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Teresina, Aracaju e Manaus. E vocês vão fazer o xizinho quais foram planejadas, tá? 3. E o seu município, ele é planejado ou é espontâneo? Espontâneo é o que não é planejado, né? Que é natural. Se necessário, pesquise junto com o professor. Pense aí, vocês acham que o município de vocês... Lembra que eu falei na explicação, São Paulo foi uma cidade planejada? 4. Quais são as vantagens, na sua opinião, de planejar o surgimento e o crescimento de uma cidade? Compartilhe sua resposta com os colegas. Aqui vocês vão falar quais são as vantagens de planejada. 5. Você conseguiria dar outros exemplos de problemas existentes em cidades que não são planejadas? Quais são os problemas que podem surgir numa cidade que ela não teve um planejamento? Agora, a próxima, vocês vão ter que interpretar o gráfico, tá? Tá aqui, ó. De acordo com as informações do gráfico, em que década a população urbana passou a ser maior do que a rural? Aí, na apostila de vocês, eu peguei. O azul é o rural, o vermelho é o urbano. Vocês vão ver que década que foi que o urbano ultrapassou o rural, que começou a ser maior. B. O que podemos concluir quanto à estimativa para 2050? A estimativa aqui, ó, para o ano 2050. O que vocês podem concluir com isso? Pensem aí. O C está pedindo para vocês criarem um título para esse gráfico. Vocês, cada um vai criar o seu, né, da sua forma e vai colocar o títulozinho aqui em cima. 2. O êxodo rural é uma forma de migração praticada por muitas pessoas que deixam o campo e vão morar na cidade. Lembra que a gente falou na última aula sobre isso, sobre êxodo rural? Por que essas pessoas acabam deslocando-se para centros urbanos? Por que você vai para quê? Para novas oportunidades, eles vão estudar, eles vão trabalhar, eles vão por quê? Para outras cidades. O próximo. Porque o êxodo rural pode ocasionar um problema tanto no campo quanto na cidade. Por que ele pode trazer um problema para os dois lados, para o campo e para a cidade? Vocês vão pensar aí também. 4. Na pesquisa que fizeram para escrever o roteiro da peça, Marina e Anitta encontraram a seguinte imagem que representa o município do estado de São Paulo. Tá aqui, São José dos Campos, São Paulo. Observando a imagem, vocês vão assinalar as afirmações corretas, verdadeiras, né? É um município urbano? Vocês vão marcar. Rural? A maior parte da população mora na cidade? A maior parte da população mora no campo? Houve êxodo rural nesse município? Vocês vão marcar aí. B. Que elementos da imagem possibilitaram a você assinalar as frases corretas? O que levou vocês a assinalarem ali, né, a resposta de vocês? 5. Anitta, em sua pesquisa para a elaboração da peça, do roteiro da peça, encontrou a imagem abaixo, tá? Aqui, ó. Produção automobilística do Brasil, na década de 50. Tá a questão, de que forma podemos relacionar essa imagem ao início da urbanização no Brasil? Vocês acham que a urbanização, ela está ligada a quê? A industrialização que a gente comentou na última explicação? Pensa aí. Eu coloquei aqui esse esquema sobre palavras-chave, assim, frases que chamam a atenção sobre urbanização, para vocês conseguirem visualizar e interpretar aqui o texto de vocês, tá? 6. Conforme realizava a pesquisa, Anitta anotava em um bloquinho de papel algumas frases relacionadas à urbanização do Brasil. Vamos conferir se as informações estão corretas? Aí vocês vão ler e vão colocar V para verdadeiro e F para falso. A. Em 1950, o Brasil já era um país urbanizado. B. A mecanização do campo colaborou para o aumento da urbanização no Brasil.
C. O aumento da população nas cidades está relacionado ao do rural. Está correto? Pense, interprete certinho, lembra da explicação. 7. Observe esta outra imagem. Aqui está o município de Curitiba, no estado do Paraná, que Marina encontrou em suas pesquisas sobre a urbanização. Esse município é um exemplo de cidade planejada. Quais são as vantagens de se planejar um município? Quais são as vantagens? O que vocês pensam que é vantajoso em ter um município que ele foi planejado? Você acha que as ruas são melhor organizadas? Como que vocês pensam sobre isso? Aí cada um vai responder o seu, tá bom? Ó, aqui eu vou ler o esquema de urbanização. A urbanização é o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades. Ele é um processo em que o espaço rural se transforma em um espaço urbano. O êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a migração da população do campo para a cidade. Na maioria das vezes, eles migram do campo para a cidade para quê? Para procurar emprego, né? Em busca de emprego. E o que aconteceu muito, houve a mecanização. Igual numa lavoura, às vezes precisaria de, um exemplo, 10 pessoas, né? Para arar o campo, tudo, fazer a plantação. Eles mecanizaram, aí ficou precisando só de... E os outros ficaram desempregados, entendeu? Aí aqui tá esse esqueminha para ajudar vocês. A gente vai fazer a correção, tá bom? Leiam com atenção, qualquer coisa volta o vídeo, se precisar pode me chamar no WhatsApp que eu tiro dúvida de vocês. Um beijão, até a próxima aula.